Olha que essa fila de livros está andando, está andando. O livro que eu trago hoje é O Homem que Sabia Demais, Alan Turing e a Invenção do Computador. Ele foi escrito por David Leavitt. Esse livro aqui é da editora Novo Conceito e ele tem 317 páginas, tá? É um livro simples, fácil de ler e ele não é um livro biográfico, isso é bem interessante. Apesar da capa aqui, O Homem que Sabia Demais, esse livro é sobre o trabalho do Alan Turing, mas o curioso desse livro, que eu nunca tinha lido, talvez eu li um ou dois assim dessa maneira, é que o livro, apesar de falar do trabalho do Turing, especialmente voltado na área de computação, ele é conhecido como o pai da computação, para quem não conhece, mas ele busca o tempo inteiro, ele vai em aspectos pessoais da vida do Turing e ele vai mostrando como esses aspectos pessoais, de um modo ou de outro, contribuíram ou foram fundamentais para o trabalho do Turing. Como o jeito dele de ver o mundo, o jeito dele de pensar, o jeito dele de viver, tá, contribuiu para o seu trabalho ou até prejudicou o seu trabalho, tá certo? E é bem curioso isso. Esse é um livro que eu comprei há mais de 10 anos, 10 ou 12 anos atrás, nem lembro, tá? Ele estava lá jogado na minha gaveta no trabalho e esse ano eu decidi ler. Né? Queria disciplina, vamos ler esse livro. E gostei muito da leitura. É um livro para leigos, tá certo? Só tem um terço do livro ali, um quarto do livro, ele vai tentar explicar a grande contribuição teórica na lógica e na matemática que o Turing trouxe. E essa contribuição, sim, permitiu a criação do computador. É muito importante frisar, tá, gente? Não foi ele que inventou a eletrônica, não foi ele que inventou os circuitos integrados, não é isso. O que ele inventou foi uma lógica, uma matemática, ele avançou com certos trabalhos teóricos que permitiram o computador como a gente conhece hoje funciona. Permitiu que a mesma máquina chamada computador faça diferentes programas com diferentes entradas e entregue diferentes resultados. Porque até então você tinha calculadoras, você tinha várias máquinas, você já tinha, digamos assim, computadores antes do Turing. Mas eles eram máquinas que só faziam uma coisa. E o Turing foi que conseguiu começar a permitir a criação de, digamos, formalizar linguagens que permitissem diferentes problemas serem abordados por diferentes soluções, com diferentes entradas de dados e com diferentes resultados. Essa foi o grande avanço dele de maneira bem simplista, tá? Novamente é bem interessante como o livro avança desde o tempo dele de escola e como aquele menino, aquele rapaz, aquele homem foi moldando o seu trabalho, o seu pensamento, como ele se relacionava com outros acadêmicos, como ele se relacionava com seus patrocinadores, com seus amigos, seus vizinhos, tá certo? Mas o foco do livro é sempre o trabalho dele, mas sempre amarrando nisso. Por exemplo, o Turing, eu não sabia disso, era um homem muito, digamos assim, tímido, muito reservado, e ele é muito direto, ele tinha, realmente eu não sei o termo correto para usar, ele era uma pessoa com pouca abstração, sabe? Ele achava que A era A e pronto, ele não tinha aquele tino pessoal de, por exemplo, vender um peixe, saber quando calar a boca, saber quando falar, tá certo? Então essa falta de tato pessoal dele fechou muita porta para ele, por exemplo, no trabalho dele. Né? Ele não era muito bom de relações públicas, ele não era tão bom de relações pessoais. Ele era considerado um cara desinteressante do jeito pessoal. Enquanto que ele era numa época, ele mostra bem como é que era a cultura universitária, a cultura acadêmica de seu tempo, e mostra muito bem que, por exemplo, você tinha homens inteligentíssimos, mas essas pessoas faziam seus chás, seus cafés, tinham seus clubes de leitura, clubes de um chá, de bebida, e era nessas relações pessoais que eles trocavam ideias, trocavam afinidades, acabam desenvolvendo trabalhos. E se por um lado isso atrapalhou o Turing em alguns aspectos de qualquer vida profissional ou vida acadêmica, por outro lado também revela como aquela matemática rigorosa, como aquela matemática cadenciada, aquela lógica, digamos assim, certinha, organizada, aquele pensamento diferente, só podia vir de uma pessoa também diferenciada, tá certo? Então o livro pega praticamente desde a infância dele, a sua jornada acadêmica, vai falando sobre vários trabalhos e avanços que ele teve, também trata de outros grandes homens de sua época, grandes pesquisadores e mulheres de sua época, como esses trabalhos em paralelo competiam, se completavam, como um continuava o trabalho do outro, ou como um desconstruía ou reconstruía o trabalho de outros colegas. Então é um livro sobre ciência bem interessante, tá bom?
Eu acho que um dos capítulos mais eletrizantes é o capítulo da Segunda Guerra Mundial, que já temos até filmes sobre isso. Ele é muito famoso, né, pela sua grande contribuição na inteligência britânica, na inteligência aliada durante a Segunda Guerra. Trata bem disso, como foi que ele trabalhou com tudo isso, tá certo? O livro também trata disso. E trata também um pouco da sua, né, da sua homossexualidade, né, dessa sua opção. Trata bem como isso prejudicou sua carreira, não apenas do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista emocional, tá certo? E vai até o fim de sua vida. É um livro muito interessante, recomendo para todos. Novamente, não é uma biografia, tá? É um livro, acima de tudo, sobre o trabalho do Turing, mas é um livro que também aborda como a vida pessoal dele interferiu, influenciou e orientou seu trabalho. Recomendo a todos. O Homem que Sabia Demais, Alan Turing e a Invenção do Computador. E vamos colocar essa fila para andar, gente. Um abraço. Abraço para todos.